A gente entende que o primeiro e principal motivo para você focar os seus esforços no atendimento particular é que hoje é um dos únicos locais, se vocês souberem de algum outro local, fala aqui para mim no chat, tem algum outro local que você acha que é possível, que você tem autonomia, que você tem as condições, que não seja no atendimento particular? A gente entende aqui no CVM que o principal objetivo do médico, seja onde for, o médico ele tem um grande objetivo. Qual é? O objetivo de todo médico é ajudar da melhor forma possível o seu paciente, seus pacientes. Então, não importa onde você esteja, não importa qual a sua especialidade, não importa quantos anos de formato você tenha, o que você faz, não importa. Você tem um grande objetivo, que é ajudar da melhor forma possível o seu paciente. Essa é a grande premissa desses 5 motivos. Tá? E aí o que acontece? Só no particular é que a gente entende, só no particular o médico atua com liberdade para atender o paciente, com qualidade e com autonomia. Só no particular. Infelizmente, na nossa visão, só no particular. E aí o que acontece? A maioria dos colegas, e eu já caí nesse erro também, a gente vai pelo caminho da estabilidade. Vou garantir minha estabilidade. Só que aí a gente acaba trabalhando em locais sem as mínimas condições e sem a mínima autonomia. Em alguns locais, digamos assim, em alguns postos do serviço público, por exemplo, onde eu já passei. Não tinha autonomia nenhuma, eu não poderia dizer, não, esse paciente eu preciso atender ele por mais tempo, ou eu preciso fazer tal exame, ou eu preciso fazer tal coisa. Quantas vezes eu já passei por isso e não tinha as condições, e quando eu tinha condições eu não tinha autonomia. Já passei por isso N vezes. E eu tenho certeza que que em algum momento da carreira de vocês também já passaram por isso. Da gente querer... E aí não tem nada de errado você estar no serviço público. Não tem nada de errado, desde que você consiga realmente, de fato, atender seu paciente como ele merece. Desde que você consiga estar satisfeito, né, com o seu atendimento. E desde que o paciente saia melhor do que ele entrou. Então não estou aqui julgando o serviço público. Eu estou só falando que muitas vezes a gente faz algo pelo motivo errado. A gente tem uma intenção certa, mas com o motivo errado. A gente vai atrás da estabilidade. Só que aí vem, enfim, um dos grandes mentores que eu tenho nessa vida de empreendedor é o Flávio Augusto da Silva. E ele fala, cara, estabilidade não existe. Não importa se você é servidor público, não importa se você tem uma grande empresa, não importa. Estabilidade não existe. Tudo pode mudar de uma hora para outra. De um dia para o outro seu avião pode cair, você pode adoecer, pode vir uma pandemia. Né? As regras do jogo podem mudar de uma hora para outra. Não existe esse negócio de estabilidade. E aí, eu vou citar aqui hoje um exemplo de uma colega, né, médica, que é aluna do CVM, que é nossa aluna, que é nossa colega, que é a doutora Helena, que é endocrinologista. Tem uma entrevista dela, e no Facebook também, e no nosso podcast. E a Helena é endocrinologista no Espírito Santo, em Vitória, na capital. E hoje, a Helena, uma das coisas que ela fala pra gente, com muito orgulho, com muita alegria, é que ela atende 3, no máximo 4 pacientes por tarde, só particular, no consultório dela. A maior satisfação da Helena hoje não é o retorno financeiro, não é o prestígio, é porque hoje ela atende o paciente dela como ela sempre sonhou. Ela consegue exercer o máximo da potência intelectual, cognitiva e técnica dela como médica. Então ela tem autonomia para atender o paciente como ela realmente deseja, como ela realmente acha que deve ser feito. E ela tem as condições adequadas. Então isso para ela não tem preço. Né? E eu estou usando aqui as palavras dela. Então a gente entende que o primeiro e principal motivo para você focar os seus esforços no atendimento particular é que hoje é um dos únicos locais, se vocês souberem de algum outro local, fala aqui para mim no chat, tem algum outro local que você acha que é possível, que você tem autonomia, que você tem as condições, que não seja no atendimento particular? Motivo 2, só no atendimento particular o médico consegue aumentar o impacto na vida dos pacientes. Isso é uma consequência do motivo 1. No motivo 1, se você atende com mais excelência esse paciente, se você consegue ouvir esse paciente, se você consegue entender melhor o problema dele, entender melhor esse paciente, entender a dinâmica familiar, a questão ocupacional, enfim, todos os contextos de vida desse paciente, se você consegue ter mais tempo para poder realmente fazer uma consulta mais adequada, uma anamnese bem feita. Isso é básico, a gente aprende isso lá no início da faculdade. O exame clínico, a clínica é soberana. Uma boa anamnese bem feita, ela resolve 80% dos diagnósticos. Os exames complementares, eles são complementares. E exatamente por a gente ter abrido mão com o tempo da nossa autonomia como médico, né, da gente
foi o que fez com que os exames tomassem essa proporção gigantesca de importância, inclusive na mente dos pacientes. Tem pacientes que falam assim, os pacientes muitas vezes não falam mais eu vou no médico, eles falam assim, eu vou fazer um exame. Olha só que loucura, olha que coisa louca. Por que isso tem acontecido? Porque a gente tem abrido mão de fazer uma boa anamnese, ou a gente ou a gente abriu mão, ou a gente de fato não foi treinado para fazer uma anamnese bem feita. Inclusive no CVM, no nosso curso, a gente ensina a fazer uma anamnese focada para o atendimento ambulatorial, para o atendimento de consultório, para entender não só o problema da doença do paciente, mas entender o paciente, para entender como é que funciona a psicologia desse paciente, como é que enfim, as emoções. William Osler já falava isso, né? O bom médico, ele sabe fazer um bom diagnóstico, né? Ele trata uma doença, mas o grande médico, ele trata o doente. Hoje, a Helena, por ela atender só 3 ou 4 pacientes, ela acaba tendo mais tempo, né? E por ser nossa aluna, ela aprimorou as técnicas de consulta dela, né? E adquiriu novas, né, técnicas de consulta. Isso, qual é o final disso tudo? Qual é o grande resultado disso? Acaba que aumenta muito a adesão dos pacientes aos tratamentos dela. Então, ao passo que, olha só que interessante, ao passo que você consegue atender melhor o seu paciente, você consegue gerar mais resultados para ele. Se ele adere aos seus tratamentos, ele vai ter mais resultado, concorda? Se ele tem mais resultado, ele fica mais satisfeito.